Um dos vídeos mais assistidos aqui do meu canal é o perfil teológico de Karl Barth. E não é para menos. Aliás, Karl Barth foi o maior teólogo do século XX. Para se ter uma ideia, Karl Barth foi provavelmente o teólogo que mais escreveu de toda a história da teologia cristã, e milhares dessas páginas escritas por Barth sequer em alemão foram publicadas, quanto mais traduzidas para o português. Karl Barth, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores teólogos de toda a história da teologia cristã e continua sendo razoavelmente pouco conhecido no Brasil, que é um desperdício enorme, porque ele continua tendo muito o que nos ensinar. A sua obra precisa ser pesquisada, aprofundada, porque será muito relevante para os nossos estudos teológicos em nosso tempo e nosso contexto e terão muito o que nos inspirar, sem dúvida nenhuma. E você quer conhecer mais sobre Karl Barth? Você quer conhecer mais sobre a sua biografia com mais detalhes? Então assista esse vídeo até o final que eu te conto. Quero dar as boas-vindas a você que está aqui no meu canal, convidá-lo e convidá-la a se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador e atuo como professor há 15 anos. E vamos juntos fazer teologia. Aliás, o meu doutorado e o meu mestrado em teologia sistemática foram baseados na vida e na obra de Karl Barth. No mestrado, eu escrevi uma dissertação que deu origem a esse livro, Uma Questão de Santidade, o engajamento político e social na vida e na obra de Karl Barth. Aliás, Barth foi uma pessoa que refletiu e se engajou de um modo muito interessante, concreto e cristão sobre os assuntos da política e da sociedade como um todo, e haja vista o momento que ele viveu foi um momento extremamente difícil entre as duas guerras mundiais, a ascensão do nazismo, foi um momento muito complicado que exigiu dele muita coragem enquanto cristão, enquanto homem de fé. Eu vou deixar aqui um link de uma dica teológica sobre esse livro, que inclusive está correndo um sorteio para que você possa concorrer a esse livro. Você vai clicar no link e vai saber como participar desse sorteio. No meu doutorado, a minha pesquisa sobre Karl Barth foi um diálogo entre a teologia produzida por Barth e o pentecostalismo brasileiro. E procurei abordar vários assuntos que o pentecostalismo trata de modo dualista e fiz uma proposta a partir de Karl Barth de como encarar esses mesmos pontos de um modo integrador e como uma superação desse dualismo que tanto tem marcado o pentecostalismo e o cristianismo ocidental de uma maneira em geral. Então, conhecer Karl Barth é uma tarefa que tem envolvido a minha vida há muitos anos, não só no mestrado, no doutorado, mas também na minha profissão como professor de teologia sistemática, de teologia contemporânea, e falar sobre Karl Barth é um grande prazer para mim e também uma tarefa que eu julgo muito necessária, uma vez que ele foi o maior teólogo do seu tempo, um dos maiores teólogos da história da teologia cristã, e qualquer pessoa que gosta de teologia deve conhecer um pouco mais sobre Karl Barth. E hoje nós iniciamos uma série de vídeos, provavelmente de 4 vídeos, falando sobre a biografia deste importantíssimo teólogo que foi o suíço Karl Barth. Então, hoje nós vamos fazer a primeira parte da sua biografia, que vai do ano de 1886, o ano em que ele nasceu, até 1908, data que ele foi ordenado ao ministério pastoral e ainda jovem, com cerca de 22 anos de idade. Essa é a primeira parte dessa biografia sobre Karl Barth e eu tenho certeza que ela vale o seu like e vale o seu compartilhamento com os seus grupos
de WhatsApp e também nas suas redes sociais. O Karl Barth nasceu no dia 10 de maio de 1886, na cidade suíça de Basileia. Mais especificamente, ele nasceu às 5 horas da manhã do dia 10 de maio de 1886, na rua Grellingen, número 42. Sobre o ano do nascimento de Karl Barth, 1886, nós temos algumas curiosidades para compartilhar com você. Por exemplo, foi nesse ano que a fórmula da Coca-Cola foi inventada por um farmacêutico estadunidense. Também foi em 1886 que foi vendido o primeiro carro da Mercedes e foi realizado o primeiro campeonato mundial de xadrez. E outra coisa muito interessante é que no ano do nascimento de Karl Barth foi inaugurada a Estátua da Liberdade em Nova York. Sem dúvida nenhuma, não era um ano como outro qualquer. E aqui no Brasil, o país vivia os seus últimos anos do Segundo Império, que vai ter um fim em 1889. O Karl Barth era filho de Johann Friedrich Barth, um pastor fervoroso de tendências pietistas, mas também um professor de teologia, principalmente na área de história da igreja, de Novo Testamento, eram áreas que o Friedrich Barth, o pai de Karl Barth, atuava. A sua mãe era a Ana Caterina Sartorius, uma mulher também de ascendências ministeriais, uma mulher cristã devota e convicta na sua fé, que também teve bastante participação na formação e na vida de Karl Barth de um modo em geral. É interessante também a gente perceber que o ambiente familiar em que Barth viveu a sua infância e adolescência era um ambiente em que estava muito presente conversas sobre religião, conversas sobre o cristianismo e também um ambiente em que estava presente conversas sobre política de um modo geral. Esse sempre foi um assunto que despertou o interesse da família de Karl Barth e dele, consequentemente. E outra coisa muito interessante é que as reuniões, os encontros familiares da família de Karl Barth estava sempre presente a música, um assunto que muito chamou a atenção de Karl Barth. Inclusive, o Amadeus Mozart foi o seu compositor e músico preferido e ele chegou até a escrever uma obra sobre o Mozart ao longo da sua vida, mas também era conhecedor de vários outros autores clássicos da música alemã, principalmente. Quando Barth tinha 3 anos de idade, ainda era uma criança, ele e a sua família se mudaram de Basileia para Berna, capital da Suíça, por causa do trabalho do seu pai. O pai havia sido promovido e iria assumir uma cátedra na Universidade de Berna e também exercer o seu ministério pastoral naquela cidade. Por isso, o Friedrich Barth, a Ana Sartorius, o pequeno Karl Barth e toda a família se mudam de Basileia para Berna, capital da Suíça. E é o lugar onde o Karl Barth passou toda a sua infância e boa parte da sua adolescência. E isso marcou bastante os seus estudos e a sua formação de um modo geral. O Karl Barth estudou, quando criança, na escola em que o pai trabalhava, que era uma escola de tendência pietista, mas uma escola que incentivava o livre pensamento. E é claro, como bom teólogo que ele se tornaria, Karl Barth teve dificuldades em matemática, em ciências exatas, mas despontava como um bom aluno de história, de música, assuntos mais relacionados à área de humanidade. Em Berna foi o lugar onde Karl Barth decidiu que estudaria teologia, que não apenas queria conhecer teologia superficialmente, mas que queria seguir carreira teológica. E é claro que vale lembrar que na Suíça, na Alemanha, em outros países, o teólogo é um profissional, é reconhecido como um profissional que inclusive presta concursos públicos, que inclusive tem teologia em universidades públicas e que sem dúvida nenhuma há uma valorização do trabalho teológico
muito maior do que no Brasil, por exemplo, que o teólogo sequer é reconhecido como uma profissão devidamente registrada. O Barth decidiu estudar teologia, claro, teve alguma influência do pai, da família, mas principalmente por influência de um professor que ele teve nas aulas de catecumenato na igreja da qual ele fazia parte, que era o professor Robert Auchbusch. E, pelo que a história nos mostra, esse professor, o Robert Auchbusch, era um grande professor de catecumenato. As suas aulas despertavam muito interesse nos seus alunos, que eram alunos na adolescência, entre 14 a 17 anos, porque as suas aulas eram aulas de confirmação. E muitos desses alunos se sentiam envolvidos pelas aulas desse professor e vários tomaram a decisão de se aprofundar em teologia por conta dele. Um desses que tomaram essa decisão foi Calbart. Ele ficou tão entusiasmado, tão impressionado com as aulas que ele recebeu na confirmação, que ele decidiu aos 15 anos de idade que iria cursar teologia. Plano esse que ele começa a executar na prática aos 18 anos de idade. E o Barth, até ser devidamente graduado em teologia, passou por 4 instituições de ensino diferentes. Aliás, essa é uma característica muito interessante dos teólogos da época de Calbart. Você vai encontrar isso em Paul Tillich, Emil Brunner, Bultmann e tantos outros, o fato deles terem passado por mais de uma instituição de ensino superior. E há uma explicação para isso, porque as pessoas, quando buscavam a formação teológica, no caso específico, elas queriam fazer a melhor formação que lhe era possível. Se dedicavam integralmente aos estudos e procuravam os melhores cursos que compunham a graduação de teologia. Então elas faziam teologia sistemática numa universidade, teologia bíblica numa outra instituição, teologia histórica numa terceira instituição e assim por diante. Também era comum eles procurarem os melhores professores de cada área. E esses professores eram muito valorizados pelas instituições, pelos alunos, e ter aula de um determinado curso com o maior especialista disponível naquela área, sem dúvida nenhuma, dava um upgrade no currículo desses alunos em formação. E também tem um terceiro fator dessa variedade de instituições até a formação propriamente dita, que eram as linhas teológicas que elas seguiam. Algumas eram liberais, outras eram conservadoras, e muitas vezes um teólogo queria estudar um pouco em cada instituição para ampliar cada vez mais os seus horizontes e ampliar assim cada vez mais a sua formação. Porque, diferentemente do que muitos ultraconservadores pensam no Brasil, que só se deve conhecer uma linha teológica, isso é um absurdo, esses teólogos da Alemanha, da Suíça, da Europa, entendiam que quanto maior amplitude de conhecimento eles tiverem, mais profunda será a sua formação e mais sólido será o seu conhecimento. E isso, claro, faz todo sentido. Calbart começou a estudar teologia na cidade onde ele morava, em Berna, na capital do país, onde ele conheceu a obra de Immanuel Kant, grande filósofo alemão, e esse conhecimento, esse contato com a obra de Kant foi muito importante na formação de Calbart. Depois de Berna, ele se mudou para a Universidade de Berlim, onde ele conheceu Adolf Harnack, que, aliás, tem um perfil teológico aqui no nosso canal e vale a pena você assistir. O Adolf Harnack era um dos maiores expoentes da teologia daquela oportunidade e o Barth teve a oportunidade de ser seu aluno, o que muito marcou a sua vida e a sua formação, e o próprio Harnack reconheceu o valor de Calbart em um dos trabalhos que ele lhe apresentou. Depois de Berlim, Calbart se mudou para a Universidade de Tübingen por influência do seu pai. Seu pai era conservador, tinha muito receio
de que o filho enveredasse pelo caminho do liberalismo e insistiu em que Calbart estudasse também numa instituição de ensino conservador. Barth passou alguns meses em Tübingen, mas não conseguiu se adaptar ao método de ensino que era empregado naquela universidade e ele se muda para a quarta instituição, que foi Marburg, um importante centro de teologia liberal, embora mais à frente vai haver uma grande mudança nesse sentido na vida de Calbart, mas em Marburg, que era um centro muito importante de toda a Alemanha e da Europa daquele tempo, o Barth se encontrou, gostou demais da experiência naquele lugar e ali ele também pôde conhecer, por exemplo, o William Hermann, que foi um teólogo que muito marcou a sua vida e a sua jornada. Também vale lembrar, vale destacar, que em Marburg, Calbart conheceu Rudolf Bultmann, não como seu professor, porque os dois eram mais ou menos da mesma idade, mas o Bultmann também estava terminando seu doutorado em Marburg e os dois se conheceram naquele lugar. E também em Marburg, o Barth, ainda como estudante, já desenvolvia um trabalho como redator de uma revista teológica, a revista Mundo Cristão. Na verdade, ele ainda não era o responsável por essa revista, que era o teólogo Martin Heide, mas o Calbart já era um assistente de redação dessa revista teológica chamada Mundo Cristão, e esse também era um trabalho muito valorizado na universidade, muito valorizado na carreira teológica naquele contexto, né? E que infelizmente hoje perde a força aqui no Brasil, lamentavelmente. O Barth conclui os seus estudos em Marburg, que é um importante centro e que ele muito se adapta àquele lugar, depois de ter passado por 4 instituições de ensino, mas como eu falei lá atrás, essa passagem por instituições diferentes não se deve a insatisfações, deve-se ao fato de buscar um aprofundamento cada vez maior da sua formação teológica. E no final do ano de 1908, quando Barth tinha 22 anos de idade, ele foi ordenado ao ministério pastoral pelo seu pai na Catedral de Berna. Mas calma, não foi um apadrinhamento como, infelizmente, é tão comum em muitas igrejas e denominações do Brasil, de pai passar o cargo para o filho, de pastor passar o cargo para discípulos, numa verdadeira monarquia eclesiástica. Não foi assim que aconteceu. Naquela época, o pastor também era um serviço público na Alemanha, e mais à frente, no nazismo, isso vai dar um sério problema que eu vou falar no próximo vídeo, você não pode perder isso. Mas o pai era um pastor, como filho cumpriu as exigências necessárias, como filho terminou a sua faculdade de teologia, estava apto para a consagração pastoral, o pai celebrou esse ofício que ordenou Calbart ao ministério pastoral. Aliás, sobre o ministério pastoral de Calbart, sobre o desenvolvimento da sua prática pastoral, é o assunto para o segundo vídeo dessa série sobre a biografia de Calbart. Então, não fique despercebido, despercebida, ative as notificações, porque assim que sair o segundo vídeo dessa biografia, você será avisado, assim como qualquer outro vídeo que for produzido por aqui, você é avisado sendo inscrito ou inscrita desse canal. Deixe o seu like, deixe os seus comentários aqui também nesse vídeo e se prepare, porque na próxima semana ou em breve virá a segunda parte da biografia de Calbart. Grande abraço a todos e todas e até lá!